E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, com entendimento, sabendo fazer a sua análise de forma técnica, para que você entenda de uma vez por todas por que em algumas situações ainda existe a possibilidade de compra ou em algumas oportunidades ainda existe possibilidade de venda, mesmo a tendência estando subindo, mesmo a tendência estando descendo. Então existem momentos que você pode fazer uma entrada contra a tendência, existem momentos que você pode fazer a entrada a favor da tendência. Então se você quiser entender justamente essa dinâmica, você está no lugar certo. Por exemplo, para você não perder nenhuma aula, eu já convido a você a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações e deixar aquele like para que você não perca nenhuma aula. No exato momento aqui que eu entro no gráfico, o que eu vejo, pessoal? Eu vejo a possibilidade de um possível rompimento numa região. Então aqui ó, eu já deixo essa linha para marcar, eu não estou marcando essa linha porque eu vou vender nessa região, não, pelo contrário. Eu estou analisando o gráfico e vendo que existe um possível rompimento. Então, existem técnicas de negociação que são mais avançadas ou não. Vai fechar, tá lá. Então eu posso trabalhar um suporte e resistência, por exemplo, onde ao invés, no caso aqui, ó, ao invés de eu querer corrigir esse suporte e resistência, numa região aqui de suporte, eu posso pensar em rompimento nessa região de suporte. Então, suporte e resistência, existem formas e análises de negociação que você vai fazer durante a sua análise. Então, quando eu abro o gráfico, vejo movimentações, vejo o preço trabalhando aqui ó, com essa região de resistência, com essa região de suporte, eu dou uma olhada na questão macro do gráfico e vejo que existe mais possibilidade de rompimento na região do que simplesmente o gráfico vir buscar este ponto aqui ó, para corrigir e depois fazer a subida do preço. Então, quando eu entro no gráfico, pessoal, e eu vejo um suporte e resistência, o que esse suporte e resistência tem que me transmitir? Uma questão técnica que vai aliar ao meu contexto. Então, existe uma resistência aqui, nesse exato momento? Sim. Por que existe uma resistência significa que o preço é obrigado a corrigir? Não. É aí que está o X da questão. Aí é que está o dinamismo na análise gráfica. Você vai comprar ou vender de acordo com aquilo que o suporte e resistência te dá de contexto gráfico. Você vai desenvolver a estratégia de negociação em relação ao suporte e resistência dentro de um contexto. Então, existem suportes e resistências que nasceram para ser rompidos, existem suportes e resistências que nasceram para segurar o preço na região. Compreendeu? Simples assim. Então, por que eu fiz a compra nessa região aqui? Porque, tecnicamente falando, eu vejo que o gráfico não virá buscar esse fundo e este topo aqui será rompido lindamente, como assim aconteceu. Técnica de negociação, suporte e resistência. Ah, Cadu, mas um dia eu aprendi, aí tem sempre aquela pessoa, né? Um dia eu aprendi que eu passo uma linha aqui, ó, no corpo, mas eu nunca sei se é corpo ou pavio, né? Não tem essa dúvida? Responde aí se não tem. Todo mundo. Eu nunca sei se é corpo, nunca sei se é pavio. Ainda bem que os meus alunos sabem muito bem isso. E aí é resistência. E aí eu vendi aqui, ó, fez um candle de baixo, eu vendi. Só que ao invés dele descer, ele não desceu. Ao invés dele descer, ele subiu. Por que isso? Por que ele não fez movimento ali de queda, sendo que ele subiu? Essa é a diferença, pessoal, de quem tem o conhecimento técnico fundamentado. As leis fundamentais, todo um evento que acontece no gráfico, tudo aquilo que você precisa saber. Então, por isso que suporte e resistência não é uma linha, por isso que suporte e resistência não é você traçar uma linha, bateu, entrou.
Enquanto você estiver fazendo isso, você vai estar tomando loss. Infelizmente, este pode ser o seu grande erro, pessoal, em não entender a fundamentação de um suporte e resistência. E você que chegou aqui, ó, que é novo no canal, está chegando pela primeira vez, aprender um pouco aqui com o Cadu para que as escamas dos seus olhos caem, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar. São 16 padrões de velas em 36 páginas de aula, onde você pode baixar. Para baixar, você vem abaixo de qualquer videoaula, inclusive essa aula que você está assistindo agora. Depois, no final dela, você vem na descrição dela, vai estar lá canal do Telegram, tá? Ou aqui na descrição do meu canal do YouTube. Então, na descrição do canal, você tem o link do canal do Telegram, você tem o link do meu WhatsApp, você tem o link do Instagram e o link de acesso aos treinamentos. Inclusive aqui no Instagram, ó, você que me segue, você vai ter aqui, ó, Cadu Rinaldi, Instagram, Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados de alunos, ainda 60% de desconto, EAD Hunter, os stories que eu posto todo dia, resultados de alunos, e aqui ó, na bio, quando você clicar, vai abrir na página do Linktree, onde você tem acesso direto ao checkout dos treinamentos, onde você vai saber valores e formas de pagamento, pessoal. Então tem muita gente, por exemplo, aqui tem o WhatsApp e tem o Telegram também para entrar em contato direto comigo. Tem muita gente que manda mensagem para mim, ou no Instagram, ou aqui no WhatsApp, ou no Telegram, e pergunta assim, Cadu, qual é o valor do treinamento? Pessoal, o valor do treinamento está aqui, ó. É só clicar e ver o valor. Inclusive as formas de pagamento, porque é por aqui que se faz a aquisição. Tá? Então as informações estão aqui. Ah, Cadu, mas eu queria saber alguma coisa, se é vitalício, se não é, eu queria tirar umas outras dúvidas. Então aí você manda mensagem para mim, não tem problema nenhum também. Ah, Cadu, eu não sei o valor, eu não consegui ver, não tem problema nenhum, eu te respondo, passo para você. Mas é para ficar mais fácil, tá? Para ficar ágil para você entender, tá bom? Então depois da aula você baixa o e-book aí para você estudar um pouco mais. E aqui, ó, para mostrar para você, esse aqui é o canal do Instagram, quando você entra, tá? Do Instagram não, do Telegram. Então você entra aqui, ó, mensagem fixada, você clica na mensagem fixada, vai abrir 2 links, e aí nos 2 links você escolhe qual dos 2 e-books você quer baixar, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó, como o Claudinei aqui, fazendo um 5-0 de ontem para hoje, já em OTC, né? Lembrando que dia é hoje, pessoal? Hoje é o último dia do mês, já estamos em OTC, né? Então, em dia comercial normal de mercado aberto, ontem foi o último dia. Mas hoje é o último dia do mês e eu digo uma coisa para vocês. Quem ganhou, ganhou no mês, quem fechou positivo, fechou. Não adianta você querer chegar no último dia do mês e achar que você só tem esse dia para fazer o que tem que fazer. Então, calma, calma. Muitas pessoas nem operam no último dia do mês, no último fim de semana, vai relaxar, vai passear com a família, vai tomar um sol. Aqui está muito frio em Santa Catarina, mas o dia está ensolarado, lindo. Daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou fazer o quê? Vou tomar um sol, vou lá na praia, caminhar, né? Tomar um chimarrão e me aquecer lá no sol. Porque a gente tem que pegar a nossa mente, pessoal. A nossa mente não é só dinheiro, a nossa mente não é só trabalho. Você tem que saber equilibrar isso na sua vida. Corpo, mente e alma. Se você não tiver o seu tempo com Deus, se você não tiver o seu tempo com sua família, se você não tiver o seu tempo consigo mesmo, você entra num desequilíbrio, tá? Eu poderia falar isso uma outra hora, mas hoje eu acho que não é um bom dia para falar sobre isso. Mas qualquer dia nós vamos trabalhar sobre isso aqui e vou falar bastante. Ó, isso aqui são recados que lá do chat do YouTube, né? Aqui o Rodrigo... o Marcelo falando, o Rodrigo falando que opera Forex, B3, o Marcelo aqui ó, opera a binárias, então os alunos falando aqui, ó, um aluno mais uma vez saindo positivo graças ao treinamento, no mês, fechando o mês positivo, então aqui pessoal, é o feedback de alunos, por isso que eu gosto sempre de mostrar para vocês, olha esse aluno aqui, ó, que coisa linda, ó. É o Cassiano. O Cassiano ele manda um resultado de ontem, dizendo que ele tinha vindo de um stop, né? Até ele falou assim, ó, tomei um stop ontem e tal, aí veio, bateu 2-0 e ele fala assim, mas fazendo saques todos os dias. Dá uma olhada aqui, ó, os históricos de saque. Então, é isso que eu quero que você entenda. Aqui é o Helder fazendo o saque,
Aqui é o Gilson batendo meta 5-2. Vocês viram que no final do mês começa a ter um equilíbrio de resultados, por exemplo, 3-2, 5-2, 3-1, né? Por quê? Porque o gráfico começa a ficar um pouco mais dificultoso mesmo, isso é normal. Mas você vê os hunters aqui fazendo saques, batendo meta. Alguns não operam. Ontem eu falei sobre rompimento, ó. Agora eu estou falando de novo para você sobre questões de rompimento, sobre entender essa estratégia de negociação suporte e resistência. Por quê? Vai chegando no final do mês, o pessoal começa a tomar rompimento doidado, pessoal. Tá louco? Vamos aprender, vamos debruçar o bumbum aí na cadeira aí, vamos estudar a fundo. Ah, você não tem o conhecimento, você não está no treinamento? Vem para o treinamento, pessoal. Não custa um lanche por mês. Poxa, se você fizer um esforço, você pode fazer parte dessa família, dessa turma. Você também vai conseguir. Olha o Rodrigão aqui operando aqui, ó, o IN, a Bolsa de Valores brasileira, o índice brasileiro, fazendo aqui toda a sua análise, né? O Carlos aqui, ó, batendo 9-3, altamente lucrativo. O Marcelo aqui também, ó, 2-0. O Francis, ó, utilizando o indicador pelo celular, batendo meta no celular. Sexta-feira. E assim por diante. O André batendo meta, ó. Tchau, mercado, meta batida. Aqui, ó, o Cássio batendo meta, fazendo saques. E assim por diante, tá? Então entenda que todas as vezes que você for trabalhar, tecnicamente falando, o mercado, você tem que ter esse entendimento. Qual é o entendimento que eu tenho que ter? Qual é a possibilidade do gráfico fazer o movimento? Como agora, ó. Qual é a expectativa do gráfico? É que ele venha fazer rompimento nessa região. Então eu não posso ter medo de fazer uma entrada aqui se eu sei que tecnicamente ele vai fazer o quê? Um rompimento nessa região. Ah, Cadu, mas às vezes ele não faz um rompimento, ele corrige. É óbvio, porque isso tem a ver com a contextualização do gráfico. Por isso que no treinamento eu ensino passo a passo cada detalhe que você precisa analisar. Por quê? Eu olhei aqui, pessoal, em 1 minuto o Cadu fez a análise, beleza, só que para eu analisar esse 1 minuto são horas de estudos, para eu bater o olho, ter a visão e entender exatamente o que está acontecendo. Conseguiu entender a diferença de alguém que tem conhecimento técnico, que sabe analisar um suporte de resistência, que sabe usar uma estratégia de negociação para entender se vai romper ou não o movimento? Então isso é de grande valia. O CHF ali parece fazer um movimento bem interessante, mas eu não sei se eu vou trabalhar com ele de novo. Deixa eu ver aqui. Existe a possibilidade de venda aqui, sim. Vou fazer mais uma vendinha aqui, é o Euro CHF. Olha só que interessante, então. Eu fiz uma compra nele, não fiz? Eu fiz uma compra aqui nessa região aqui, ó. Praticamente às 15:08, né? Há 13 minutos atrás pelo horário aqui. E agora eu estou tendo uma outra oportunidade no mesmo Euro CHF. Então, para vocês que acham que eu só opero o euro dólar, é que para mim é o carro-chefe, né? Mas ó, euro com o franco suíço. Por quê? Olha que gráfico maravilhoso. Da mesma forma que eu fiz a compra numa região específica, podendo fazer uma compra, eu acabei de fazer uma venda numa região específica, pessoal. Tá lá. Tá lá, entenda isso, ó. Entenda isso. Existem suportes e resistências. Existem suportes e resistências no gráfico. Então, por exemplo, ó, eu tenho um suporte aqui, eu tenho um suporte aqui. Só que eu também tenho o quê? Eu tenho resistência aqui, eu tenho resistência aqui e eu tenho resistência aqui. O que isso significa para mim? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos escrever um pouco mais aqui, vamos conversar sobre isso. Ó, eu tenho suporte aqui, eu tenho suporte aqui, então eu tenho a resistência aqui, eu tenho a resistência aqui e eu tenho a resistência aqui. Olha que interessante. Num curto espaço de tempo, mais ou menos 20 minutos, eu já consegui ter, num visual prático, eu consegui ter mais movimentos de resistência do que movimentos de suporte. Quando eu fiz a primeira entrada aqui, ó, que foi neste candle aqui, ó, a entrada foi no início desse candle, ó, presta atenção no que eu estou falando para você, você vai cair um ciscão do seu olho. Olha aqui, ó, essa primeira entrada que eu fiz aqui, quando eu fiz essa primeira entrada,
O que existia mais no gráfico? Existia mais suporte ou existia mais resistência ali próximo ao preço? Você que está no chat ao vivo aí ou assistindo a aula depois, responda para mim. Existia mais resistência ou mais suporte nesse exato momento? Quem respondeu suporte, existia mais suporte, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Suporte 1, vamos lá? Vamos estudar? Vamos estudar então, vocês estão aqui para isso, né? Suporte 1, suporte 2, tá? Opa, vou escrever certinho. E aqui eu tenho o quê? A resistência 1. Percebe? Percebeu? Percebeu. Então eu faço o quê? Uma compra, uma região de pullback 50% deste pequeno microcanal. Ótimo. Quem é do treinamento entendeu claramente. Você que está aí tentando estudar pelo YouTube está entendendo um pouco também, acredito eu. E enquanto a gente vai conversando, vou passando os recados, a onda começa a caminhar e começa a dar amplitude no movimento. De uma resistência, ela faz aqui, ó, o terceiro movimento de suporte nesta região, mas também faz o segundo movimento de resistência e também faz o que? O terceiro movimento de resistência. Olha que interessante. Quando no primeiro movimento, o movimento era praticamente 2:1 de suporte para resistência, de repente chega no movimento que está 3 resistências para 3 suportes. O que significa isso, Cadu? Não entendi nada. Significa que eu posso já desenvolver o quê? Uma estratégia de negociação que eu posso fazer uma entrada contra a tendência. Deixa eu fechar aqui. Oh, coisa chata esse negócio aqui. Significa que eu tenho aqui o quê? Um equilíbrio de forças. É como se você visse aqui, ó, um equilíbrio de forças acontecendo nessa região, onde você começa a ver que começou a ter compradores empurrando o movimento nessa região, de baixo para cima, e você começa a ter, então, o que? Força de vendedores na região, de cima para baixo. Até esse exato momento aqui, ó, vamos lá, vamos supor aqui, ó, existia 100% do movimento ali onde nós começamos. Até ali no 100% do movimento, força de alta. Chega a 50% do movimento aqui, ó, deste canal que a gente está analisando. Fica 50% do movimento. Quando chega no 100% do movimento, opa, as forças se equivalem. Então eu começo a ter o quê? Choques ali de equilíbrio. Eu começo a ter suportes e resistências brigando entre eles. O que isso acontece, pessoal? Acontece que eu também tenho força contrária agora. Eu tenho gente vendendo, eu tenho vendedores na região. Conseguiu entender? Então, como é que eu vou utilizar uma estratégia de negociação contra um contexto se ela não tem valia? Eu preciso validar através das fundamentações de suporte e resistência. Eu preciso fundamentar através das leis fundamentais da análise gráfica. Eu preciso fundamentar a respeito dos eventos que acontecem dentro das movimentações do gráfico para entender o contexto gráfico, entender as regiões ali de suporte e resistência, entender a ação do preço, ver o que o efeito do preço está fazendo, esperar um padrão de vela para eu ter possibilidade de trabalhar o fluxo do movimento dentro daquele movimento do preço. Lembrando que o preço ele não trabalha sozinho, ele trabalha com volume. Nós não temos um indicador de volume aqui, mas nós temos o volume dos padrões de velas. Então, da mesma forma como eu tive aqui um padrão de vela me mostrando que a força poderia ser compradora, aqui eu tenho o mesmo padrão de vela mostrando que a força é vendedora quando a região está equivalente nas suas forças. Conseguiu captar? Porque existe uma equivalência nas suas forças. Por isso que quando você fez uma venda aqui, ó, você tomou loss, meu querido, minha querida, porque não tem uma equivalência. Agora, quando você faz uma venda aqui, opa, já começa a ter uma equivalência de forças. Isso pode mudar? Enquanto a gente está conversando aqui, isso pode ter mudado? Essa equivalência pode ter mudado? Sim, pode ter mudado. Porque enquanto aqui existia a bendita força para você fazer uma compra no suporte, aqui existe a bendita força para você fazer uma venda na resistência. Enquanto a gente está conversando aqui, esse cenário pode mudar? Pode mudar. Aqui em binárias eu posso muito bem fazer essa entrada. Ah, e se fosse Forex? Bom, se fosse Forex, vamos esperar romper essa região aqui, né?
Vamos esperar fazer um movimento técnico, né? Vamos esperar o preço fazer o seu movimento. Vamos esperar o preço buscar a sua região. Vamos esperar o preço formar a força de continuidade. E aí eu poderia ter uma venda na região. Ou caso o preço retornasse a essa região, mostrasse propriamente a falha, poderia então trabalhar na falha ou trabalhar justamente depois da mudança que o preço faz no gráfico, trabalhando então uma venda na região. Eu mudei a cor aqui para você entender que este movimento é totalmente diferente deste movimento, apesar de ter o mesmo princípio. Então aqui, ó, dá uma olhada. Você entendeu por que tinha força aqui para o Cadu vender? Olha aqui o preço quando chega no suporte. O preço conseguiu voltar de uma vez? Não, pessoal. Por quê? Ó, as forças se equivaleram aqui na região. Olha como existe a profundidade aqui, ó, de correção diferente. Olha isso. Então o gráfico é lógico. O gráfico tem que ser raciocinado. O gráfico existem princípios e teorias com a prática. Se você não entender cada técnica negociável, a estratégia negociável em suporte e resistência, você não vai entender quando você vai trabalhar rompimento, não rompimento, falso rompimento, trabalhar dentro de canal, fora de canal. Existem inúmeras variações que você só entende quando você aprender verdadeiramente como analisar o gráfico. Conseguiu entender? E eu tenho o maior prazer em ensinar isso para você. Tenho o maior prazer de ensinar isso para você. Então, caso você queira vir para o treinamento, será muito bem-vindo. Terá suporte diretamente comigo, acesso vitalício com login e senhas únicos e você vai ter o suporte totalmente comigo. Você também que chegou lá no módulo 13, eu quero fazer acesso ao indicador que eu vejo os alunos utilizando. Cheguei na aula, vi que funciona para OTC, mercado aberto, quero fazer aquisição. Te explico como funciona, valor e em 1 minuto você está com ele instalado e já pode trabalhar. Tá bom? Hoje falamos sobre estratégia. O que nós falamos? Vamos ver se você está afiado. Falamos sobre estratégia de negociação. Palavrinha-chave. Então, se você chegou até o final, descreva aí estratégia de negociação. Outra coisa que eu achei interessante, pessoal, foi que eu pedi para vocês escreverem de onde vocês são. Pô, foi muito legal aquela aula, muita gente deu feedback, cidades que eu não tinha ouvido falar, de alunos que eu não tinha ouvido falar aqui do YouTube, né, quem acompanha no YouTube. Então, além de escrever aí estratégia de negociação para eu saber que você chegou até o final, fala de onde você está falando. Ó, estou falando aqui de Carlópolis, Paraná. Estou falando aqui de Urubici, Santa Catarina. Estou falando aqui de Camaquã, Rio Grande do Sul. Estou falando aqui de Tutóia, Maranhão. Independe de onde você está. Descreva aqui nos comentários também, que eu vou ficar muito feliz para saber de onde você está falando. Hoje encerramos aqui 2-0, é um sábado, OTC, fim de mês. Não quero mais me expor aqui ao mercado, quero aproveitar um pouco o sabadão. Espero que você faça o mesmo. Ao fazer a aquisição do treinamento, você já recebe um e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar, tá? Qualquer horário, fim de semana, feriado, de noite, madrugada, é automático. Então, será muito bem-vindo ao treinamento. Um beijo no coração, fica com Deus e um ótimo fim de semana. Fui!